Então, vamos continuar aqui com essa parte de dados analíticos e estatística, né? Ou seja, como que a gente trata estatisticamente os dados analíticos para deixar com que os erros associados ao nosso resultado sejam os mínimos possíveis e sejam previsíveis matematicamente. Então, a primeira coisa é o conceito de incerteza. A incerteza é a mesma coisa do erro, ou seja, aquela discrepância que a gente vai ter entre o valor real e o valor medido. Ela pode ser medida em termos absolutos ou em termos relativos. Tá? Então, aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma bureta que eu vou medir um volume nela, e eu sei que essa bureta ela foi calibrada e a gente percebeu que ela tem lá discrepâncias nas várias medições que a gente fez de 0,02 ml. Então, esse volume que eu estou medindo, ele na realidade pode ser tanto 12,33, porque seria 12,35 menos 0,02, como pode ser 12,37. Então, a gente até escreve o 12,35 lá no cálculo, mas coloca a incerteza, porque essa incerteza também pode ser prevista no cálculo e representada na resposta final. Para calcular a incerteza relativa, basta que a gente faça o percentual, ou seja, eu tenho o meu valor, quanto que 0,02 representa em termos de percentual em 12,35. Então, ó, é a incerteza absoluta sobre a medida feita vezes 100. Então, a gente tem a incerteza relativa, 0,2%, ou seja, a discrepância na medida do volume é só de 0,2%. Isso deve ser levado em conta nos cálculos do resultado final. A gente tinha falado lá no vídeo anterior dos erros aleatórios ou indeterminados, então, como a gente não pode determiná-los, não pode detectá-los e muito menos corrigi-los, a gente expressa essa discrepância em termos de incerteza. Então, a gente sempre vai escrever o resultado e ali, ó, esse resultado ele varia ali, ele varia ali em torno de 0,026. Então, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas ele está em torno disso aqui. Tá? Esse mais ou menos, né, essa variação aqui, a gente chama de intervalo de confiança, e daqui a pouco a gente vai aprender como calcular esse intervalo de confiança. Então, como eu disse antes, essas incertezas elas devem ser consideradas nas nossas medidas e levadas para os nossos cálculos para representar o nosso resultado final. Como para o resultado final, geralmente a gente faz várias operações matemáticas, a gente precisa ver como que essa incerteza pode ser reproduzida dentro dos nossos cálculos. Então, é isso que a gente vai perceber nos próximos slides. Então, se eu tiver uma adição ou uma subtração, como que eu vou calcular a incerteza do resultado final? Então, tem aqui um exemplo, estou somando dois números e subtraindo de um terceiro, cada um com a sua incerteza já acoplada aqui, que eu coloquei entre parênteses, tá? Então, eu tenho incerteza 1, 2 e 3. Vou fazer aqui a minha operação matemática, obter aqui meu resultado. Mas e a incerteza? Qual é? Vai ser a 003 ou vai ser a 002 ou não vai ser nenhuma? Então, como que eu calculo essa incerteza? Então, ó, no caso da adição e subtração, a incerteza do resultado vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das incertezas individuais. Eu pego a incerteza 1 elevado ao quadrado, somo com a incerteza 2 elevado ao quadrado, somo com a incerteza 3 elevado ao quadrado, tiro a raiz e encontro a incerteza do resultado. Então, aqui nesse caso, eu tenho que escrever o meu resultado como 3,06 mais ou menos 0,04. E se eu quiser saber a incerteza relativa desse resultado? Então, a gente já viu lá, ó, é a incerteza absoluta sobre o resultado da soma, lá era sobre a medida, porque a gente tinha uma medida, aqui a gente tem uma operação, então é o resultado aí da nossa operação, vezes 100. Então, vejam que essa incerteza ela representa 1% já do nosso resultado. Se eu tiver uma multiplicação ou uma divisão, vai ser a mesma coisa. Ó. Só que primeiro a gente tem que converter as incertezas individuais absolutas em relativas para depois fazer o cálculo. Tá?
tá? Então, ó, converta a primeira incerteza individual absoluta em percentual, em incerteza relativa, elevo ela ao quadrado, somo ao quadrado, somo com a segunda incerteza também relativa elevada ao quadrado e assim sucessivamente. Então, eu dei aqui um exemplo. Faz de conta que eu tinha que multiplicar 1,66, cuja incerteza é 0,03, por 1,89, com incerteza 0,02, e dividir por 0,59, com incerteza 0,02, qual vai ser o meu resultado? Ora, se eu fizer essa multiplicação e dividir por isso aqui, eu vou ter 5,64, mas e a incerteza? Então, eu peguei essa incerteza, que era absoluta, transformei em relativa, deu 1,7, elevei ao quadrado. Mesmo com essa aqui, 1,1 ao quadrado. Essa também eu calculei a incerteza, transformei a incerteza absoluta em relativa, 3,4 elevei ao quadrado, somei todo mundo, tirei a raiz e encontrei 4%. Então, o meu resultado será 5,64 mais ou menos 4%. Porém, para escrever o resultado, a gente não usa a incerteza relativa, e sim a absoluta. Então, vamos converter de volta. Converter a incerteza relativa em absoluta. Então, 4% do valor total é igual, né, dividido por 100, para poder eliminar a porcentagem. Então, a gente vai ter que a incerteza absoluta desse resultado, dessa operação, é 0,23. Tá? Como eu tenho aqui, se eu quiser escrever com duas casas depois da vírgula, né, 3 algarismos significativos do meu resultado inicial, já que todo mundo aqui, ó, tinha 3 algarismos significativos, eu vou ter que escrever 0,23. Porém, ó, esse aqui, né, só tem 2 algarismos significativos. O 0 à esquerda não é significativo. Então, eu vou ter que escrever todo mundo em função de 2 algarismos significativos. Então, é só 5,6 mais 4%, ou 5,6 mais ou menos 0,2. Essa é a incerteza do meu resultado. Se eu tiver aqui, ó, mais um tipo de operação, eu tenho subtração no numerador e uma divisão aqui, né, uma fração. Então, na adição, subtração, as incertezas são calculadas direto, a incerteza absoluta, pela fórmula que a gente já viu. Na divisão, eu tenho que transformar em porcentagem para calcular a incerteza absoluta relativa, ou desculpa, a incerteza relativa. Depois, transformar a incerteza relativa em absoluta para poder levar em conta o que eu vou escrever no meu resultado final. Como eu disse antes, para minimizar, né, esses erros indeterminados, o ideal é que a gente faça um número grande de replicatas da nossa análise, e com esses dados a gente pode construir, a gente pode fazer um tratamento estatístico para diminuir cada vez mais o tamanho desse intervalo de confiança, né, deixar que a nossa incerteza seja a menor possível. As repetições de um mesmo experimento, elas seguem o padrão estatístico de uma curva gaussiana. Tá? Esse ponto central aqui é a média, e aqui para as laterais a gente tem as incertezas, a gente tem o nosso intervalo de confiança. Ó. Pode ser, o meu valor é esse, o meu valor médio, mas ele pode variar, menos 3 ou mais 3. Então, a gente tem aqui a média, e aqui a gente chama de desvio padrão, essas áreas ao redor da média. A curva gaussiana, ela é calculada, né, para populações, μ, né, a média é μ, o desvio padrão é sigma, mas uma população geralmente é um número de dados muito grande, né, mais de 1000 dados. A gente não vai fazer isso no laboratório, a gente vai fazer uma análise 3 vezes no máximo, 4, 5. Então, a gente vai fazer uma estimativa, a gente vai utilizar um conceito que é de uma população, que é de um número grande de dados, para estimar a incerteza de números pequenos, de amostras, né? Então, a gente vai chamar de x barra, que é a média, e não de μ, μ é a média da população. Numa amostra que é um número limitado de dados, um número pequeno, a gente chama de x barra, e vai chamar o desvio padrão de S. Sigma é da população, se vocês forem estudar em algum livro aí, e S é aqui para um número pequeno de dados.
Então, a média aritmética, essa vocês sabem fazer, né? Todo final de semestre todo mundo corre para calcular suas médias. É a soma de todos os valores dividido pelo número de valores que eu tenho, o número de medidas. E o desvio padrão é a raiz quadrada do somatório do valor que você tem, do seu valor medido, do valor que você tem do resultado da sua análise, menos a média elevado ao quadrado, sobre o número de medidas menos 1. Tá? Esse n-1 é chamado de grau de liberdade do sistema. O que é esse grau de liberdade? O grau de liberdade é o seguinte: vamos supor que eu tenha 10 repetições. Se eu somar os desvios padrões dessas 10 repetições, daquela incerteza, todo mundo somado deve dar igual a 0. Porque os erros aleatórios, eles tanto ocorrem para um lado quanto para o outro. Mas vamos supor que eu não quero, estou com preguiça, eu calculei já 9. Dá para eu descobrir o valor do último? Ora, se todo mundo somar dá 0 e eu tenho o valor dos 9 anteriores, eu somo, igualo a 0 e descubro o último que eu chamei de x. Então, eu posso calcular através de 1 a menos, né? Ou seja, em vez de calcular os 10 desvios padrões, eu calculo só 9 e por diferença descubro o último. Então, é n menos 1. Tá? O grau de liberdade é n menos 1 por conta disso. Porque a soma de todos os desvios padrões deve dar 0. Uma outra medida que a gente pode recorrer é o coeficiente de variação ou a variância. A variância é simplesmente a razão entre o desvio padrão e a média multiplicado por 100. Então, esses são 3 grandezas que geralmente a gente usa quando vai expressar um resultado analítico depois que faz o tratamento estatístico para minimizar a incerteza, minimizar a influência dos erros aleatórios. Então, aqui tem um exemplo. Suponha que são efetuadas 4 medidas. Eu fiz uma análise e obtive esses 4 resultados. Vejam que eles não se repetem. Não sei por que eu fiz tudo tão bonitinho, tão direitinho. São os erros aleatórios. Calcule a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação, ou a variância. Então, a média, vou somar todo mundo. Como são 4 medidas, dividir por 4. Então, eu encontrei a média de 818. O desvio padrão é a raiz quadrada do somatório de x menos x2. Então, eu fiz aqui, para o meu primeiro valor, 821. 821 é o meu valor, menos a média. A média é 818, deu 3. Então, 3 ao quadrado. E assim eu fiz para todos os meus valores, tá? Tirei a raiz quadrada e encontrei que o meu desvio padrão é 24,4. Parece grande, né? Vixe, 24, quer dizer que a minha média, ela tanto pode ser de 818 menos 24,4 até 818. O meu intervalo de confiança, desculpa, pode ser da minha média para a esquerda ou para a direita. Pode ser de 818 menos 24,4 até 818 mais 24,4. Parece grande, mas é porque a minha média também é grande. Se a gente for ver a variância, é só 2,98, não chega nem a 3%, que é o máximo que varia tanto para a direita quanto para a esquerda do meu valor central, que é a minha média. Desvio padrão e probabilidade. Bem, aquela curva gaussiana que a gente viu, né, que é em forma de um U de cabeça para baixo, ou de um sino de cabeça para baixo, ela é calculada através dessa fórmula aqui. Não precisa entrar em desespero não, a gente não vai usar ela não, viu? Só para que vocês saibam de onde foi que veio aquilo ali. O valor máximo de y é x igual a μ. Se lembra, μ é a média quando eu tenho um número infinito de dados, né? Então, é uma população. Mas a gente vai fazer uma estimativa, vai para números pequenos, tá? Então, é mais prático expressar os desvios, que são os desvios padrões, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? De valor médio em múltiplos de z. Então, a gente pode transformar x, que é a média para a população, em z, que é a média para pequenas amostras. Basicamente é a mesma coisa, só vai mudar o símbolo, tá? A probabilidade de medir z em um certo intervalo é a área desse intervalo, tá? Vamos já entender isso ali no desenhozinho. O desvio padrão vai medir exatamente a largura da curva gaussiana, tá?
quanto maior for o valor de sigma, que é o desvio padrão para a população, do mesmo jeito de S, né, para a amostra, mais larga será a nossa curva. Vamos entender isso aqui. Então, ó, eu tenho aqui a minha curva gaussiana. O desvio padrão é, isso aqui é a probabilidade, né? O Z é isso aqui. Eu tenho aqui, ó, 1Z, 2Z, 3Z. Então, ó, quanto maior for o desvio padrão, mais larga é a minha curva, né? Se o meu desvio padrão for 3, a minha curva vem até aqui. Se for só 2, a minha curva só vem até o 2. Se for só 1, a minha curva seria só essa parte aqui. Então, quanto maior for Z, quanto maior for o desvio padrão, mais larga é a minha curva. E o que é que significa isso aqui, ó? Se eu levar em consideração só o primeiro desvio padrão, só uma unidade de desvio padrão, só o Z, significa que todos os dados que eu tive, eu posso confiar no intervalo de confiança de ser o desvio padrão só de 1Z, só em 68% aproximadamente dos meus dados. Se eu aumento, eu digo, não, vamos aceitar mais um bocadinho, né? Vamos aceitar que o desvio padrão seja um pouquinho maior, eu posso variar mais um pouquinho para a esquerda, mais um pouquinho para a direita. Então, eu aumentei o número de dados aceitáveis para expressar o meu resultado. Eu agora já tenho, ó, uma confiança de 95%. E se eu permito que o desvio padrão vá até o 3, ó, de menos 3 até mais 3 sigma, meu Z vai de menos 3Z até 3Z, eu aumentei a quantidade de dados que eu aceito e eu digo, ó, eu confio em todos esses dados, foi eu que fiz, e eu tenho aqui uma confiança de 99,7% dos dados, ou seja, basicamente todos os dados eu estou aceitando. Então, quanto maior for o desvio padrão, maior o número de dados aceitáveis dentro daquele intervalo de confiança que eu vou aceitar, e mais larga vai ser a minha curva gaussiana. Então, ó, como é que eu calculo esse tal desse intervalo de confiança? Esse intervalo de confiança, ele é calculado utilizando o teste T de Student. O cara fez aqui um teste, testou aí vários valores em números e criou uma tabelinha para a gente poder fazer aquela aproximação do μ para o x e do sigma para o s, né? De uma população para uma amostra. E ele derivou essa equação aqui, ó. IC é intervalo de confiança, é igual à média da minha amostra, mais ou menos T, que é um valor constante que faz justamente essa transformação de população para amostra, de um número infinito de dados, que é uma população, para um número pequeno de dados, que é uma amostra, que multiplica o desvio padrão sobre a raiz quadrada do N, que é o número de dados que eu vou trabalhar. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? E vamos ver como é que a gente resolve isso, utilizando esse tal desse Tzinho aqui. De onde é que a gente arranja esse T? Então, ó, tá aqui a tabelazinha do teste T de Student, e ele diz, ó, grau de liberdade. Se lembra, grau de liberdade é o N menos 1, é o número de dados que eu tenho, menos 1, por conta lá da somatória de todos os desvios padrões serem igual a 0. E aí ele criou, ó, se eu quiser com 80% de confiança, com 90%, com 95%, se eu tiver 9 medidas, com 95% de confiança, o meu T vai ser 2,26. E assim a gente vai calcular, encontrar o T para aplicar lá na fórmula do intervalo de confiança. Então, nós temos aqui o exemplo lá, né? Foi feito 5 determinações do teor de carboidratos de uma glicoproteína. Ele pediu que a gente calculasse o intervalo de confiança para esse conjunto de dados, com 80% e com 95% de confiança. A gente tem aqui a fórmula do intervalo padrão, que é a média, mais ou menos o T do teste Student, que multiplica o desvio padrão sobre a raiz de N. A média, a gente soma todas as nossas 5 determinações e divide pelo valor total de determinações feitas, 5. Então, a gente encontrou aqui 12,5. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada do somatório dos quadrados da subtração do valor medido para o valor médio. Aí a gente encontra aqui 0,42. O T a gente vai encontrar na tabela teste T de Student. Como nós temos 5 determinações, o grau de liberdade é N-1, então nós vamos usar grau de liberdade 4. Para 80% de confiança,
é 1,53 e para 95% de confiança é 2,78. Então, aplicando na fórmula, a gente vai encontrar que para 80% de confiança o intervalo é 12,5 mais ou menos 0,29 e que para 95% de confiança o intervalo vai ser 12,5, que é a média, mais ou menos 0,52. Observem que quando eu aumento o grau de confiança, eu aumento o desvio padrão. Eu aumento o intervalo de confiança. Eu aumento o número de dados aceitáveis, tá? Então, esse 95% de confiança, ou esse 80% de confiança, ele vai indicar exatamente o quanto de números, quanto de valores eu vou aceitar dentro das várias medidas que eu fiz. Às vezes, tem alguns resultados que são muito discrepantes uns dos outros. E aí, eles vão fazer com que essa incerteza fique maior, com que esse intervalo de confiança fique muito largo. E eu não quero, eu quero um intervalo de confiança mais próximo ali da média, do valor central. Será que eu posso eliminar algum resultado? Então, existem alguns testes para a gente eliminar resultados, mas eu não elimino qualquer um assim. Olhei para ele e não gostei dele, eu vou tirar esse aqui. Não, existem regras, tá? Então, um dos testes é o teste de Grubbs. O teste de Grubbs você vai calcular o G. O G é o valor que você está querendo eliminar, que você está suspeitando que ele está muito discrepante, menos a média em módulo, né? Porque tanto o valor pode ser para a esquerda quanto para a direita da média, então em módulo, para ser sempre positivo o resultado, sobre S, que é o seu desvio padrão. E aí, como é que você descobre se ele vai ser eliminado ou não? Você vai olhar essa relação aqui, ó. Se o G que você calculou com base na média dos seus dados, né, o valor que você está querendo eliminar e o desvio padrão dos seus dados for maior do que o G da tabela de Grubbs, que a gente vai já ver essa tabela, o dado deve ser descartado. Se não for, se for menor ou igual, aí você não descarta, tá? Então, a gente colocou aqui um exemplo e vamos resolver esse exemplo. Antes disso, ó, a tabelinha dos valores críticos de G para rejeição. Então, por exemplo, veja que aqui ó, é número de observações, não é mais grau de liberdade. Então, não tem que fazer N-1 não, é o número mesmo de medidas que você tem. Tá? E aqui, ó, o G para 95% de confiança. Então, ó, os estudantes dissolveram zinco e aí foram calcular quanto que tinha de zinco em cada prego. Tá? E fizeram 12 vezes o mesmo experimento e obtiveram esses vários resultados aqui. O que ficou assim mais esquisito na concepção desses estudantes aqui foi o 7,8. Então, será que a gente vai eliminar esse 7,8 do meu grupo para poder calcular o intervalo de confiança? Ou eu deixo? Então, vamos calcular. O G calculado é o módulo do valor que você está suspeitando, menos a média sobre o desvio padrão. Então, eu fiz aqui a média desses valores, deu 10,2. E o desvio padrão deu 1,11. Então, ó, 7,8 menos 10,12 em módulo, dividido por 1,11, que é o desvio padrão. E a gente encontrou que o G calculado deu 2,16. Vamos lá para a tabelinha. Para 12 observações, que foram os 12 resultados que eu obtive, o G tabelado é 2,28. Então, ó, o calculado é menor do que o tabelado. G calculado é menor do que o G tabelado. Isso quer dizer que eu não vou descartar. Por quê? Porque a regra diz que eu só descarto se o G calculado for maior do que o G tabelado. Então, o 7,8 não deve ser descartado. E eu vou expressar meu intervalo de confiança em função, tá, desse desvio padrão, quando eu for calculá-lo. Outro teste que a gente pode utilizar para rejeitar resultados é o teste Q. Ele vai rejeitar valores críticos com nível de confiança de 90%. Como é que eu faço? Então, a primeira, eu tenho que seguir essas regrinhas. Tá? E a gente vai ver cada regrinha dessa, fazendo um exemplo aqui. Então, aqui tem uma tabelinha do teste Q. Tá? Ó, pode ser para 90, para 95, para 99. O nosso resultado, o nosso exercício vai ser para 90% de confiança. Dependendo do número de observações, de novo, ó, é número de observações. Não tem nada a ver com grau de liberdade. Grau de liberdade é só lá para calcular o intervalo de confiança utilizando a tabelinha do teste T de Student. Então, a gente tem aqui o nosso exemplo, né? A gente fez uma análise de nitrato em amostras de água,
obtivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados, e a gente quer que aplique o teste Q com 90% de confiança para saber se a gente vai rejeitar ou não algum resultado anômalo. O teste Q, diferente do teste de Grubbs, a gente não vai olhar assim para o resultado, eu quero ver esse aqui, não. Ele sempre a gente tenta rejeitar o menor e depois testa o maior, até que a gente não rejeite nem o menor, nem o maior de todos os resultados que a gente tem. Para saber quem é o menor, quem é o maior, a primeira coisa que a gente faz é colocar os nossos resultados em ordem crescente. Então, eu coloquei aqui, o nosso menor é o 0,380, o nosso maior é 0,413. O segundo passo é determinar a diferença entre o maior e o menor valor da série. A gente chama isso de faixa, tá? Então, ó, determina em módulo, tá? Tanto a faixa quanto o passo 3 são determinados em módulo, para não ter perigo de dar negativo, tá? Principalmente o passo 3. Então, a gente vai lá, ó, o maior, 0,413, menos o menor, 0,380. Então, a faixa do meu experimento é 0,033. Passo 3, ele pede que a gente determine qual é a diferença entre o menor valor e o resultado mais próximo dele, porque eu vou começar testando se eu vou eliminar ou não esse menor valor. Então, o menor valor é 0,380 e o resultado mais próximo dele, 0,4. Então, eu calculei aqui, deu 0,2. E o Q calculado, ele é a divisão entre a diferença em módulo do menor valor e o resultado mais próximo sobre a faixa de dados, né? Ou seja, o maior menos o menor. Então, 0,20 dividido por 0,033 deu 0,606. Agora eu vou verificar se esse resultado, se esse menor vai ser rejeitado ou não. A regra diz que se o Q que eu calculei for maior do que o Q tabelado lá no intervalo de confiança que eu quero, ele é rejeitado. Se não for maior, ele não é rejeitado. Então, o Q calculado foi 0,020. E o Q para 7 observações, que foi o tanto que eu fiz, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, com intervalo de 90% de confiança é 0,507. Então, ó, o Q que eu calculado é menor do que o Q tabelado, então o valor não é rejeitado. O valor menor faz parte da minha faixa para calcular a incerteza. Agora, a gente precisa testar o valor maior. Tá aqui, ó, vou repetir todo o processo com o maior valor. Se ele for rejeitado, eu começo tudo de novo. Teste menor, teste maior, até que tanto o menor quanto o maior valores sejam aceitos. Tá? Então, assim a gente elimina o resultado através do teste Q.